Boa tarde, pessoal. Então, como eu havia falado com a Cananda, na próxima semana eu estarei no Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva. Então, eu não poderei fazer o tutorial do dia 5. Como vocês estão com a carga horária muito cheia, então nós combinamos de gravar a aula. Então, eu vou passar as informações para vocês. Se alguém tiver dúvida depois, pode fazer entrar em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Então, vamos lá. Então, o nosso tutorial aí dessa semana é interpretação da gasometria. Deixa eu... Bem, a gasometria é bastante importante assim para quem trabalha em emergência, quem trabalha em hospitais, como vocês sabem. Então, primeiro ponto, essa gasometria é uma gasometria normal. Tem o pH 7,35 até 7,45, um PCO2 35 a 45, um PO2 79 e 100. Saturação 95%, o bicarbonato 22 a 24 miliequivalentes por litro, e um BR, que é o excesso de base, menos 3 a mais 3 miliequivalentes por litro. Essa é uma gasometria normal. Então, baseado nisso, nós vamos apresentar alguns casos clínicos para vocês. Então, temos um paciente de 7 meses de idade com uma história de uma gastroenterite que chega ao hospital com quadro clínico de desidratação moderada. Está com os olhos encovados, fontanela anterior deprimida, mucosa oral seca, um tumor diminuído de pele. Os pulmões estão bem expandidos, com raros crepitantes em bases. A frequência respiratória é 52 movimentos por minuto, a bulia rística normas fonéticas, a frequência cardíaca é 154 batimentos por minuto, o abdômen é globoso, distendido, com dos zeros aumentados, tem um fígado a 2 centímetros com o bordo costal direito, o baço impalpável, pulsos periféricos diminuídos e meximento capilar de 3 segundos. Foram colhidos os seguintes exames que deram os seguintes resultados. Uma gasometria arterial em área ambiente, um pH 7,08, um PCO2 de 25, um bicarbonato de 9, um BE de menos 10, uma pressão de oxigênio 80 milímetros de mercúrio, uma saturação de 96%. Apresentava, então, um sódio 124, um potássio 6,1, um cloro 116. Primeiramente aqui, o sódio, o valor normal é 135 a 145. Então, o sódio está um pouco baixo. O potássio é de 3,5 a 5,5. Então, ele está 6,1. Potássio alto. O cloro é de 90 a 60 miliequivalentes por litro. Ele também está aumentado. E temos aqui um paciente com uma acidose metabólica, tentando compensar com uma alcalose respiratória. Então, a compensação da acidose metabólica, inicialmente, é pela hiperventilação. Então, o paciente hiperventila, baixa o CO2. Tá? Existe uma fórmula, chamada fórmula de Winter, que nós vamos, nos próximos slides, quando fizer a revisão teórica, nós vamos mostrar para vocês, que é a seguinte, que quando tem uma acidose metabólica, o PCO2 esperado é o bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2. Então, 9 vezes 1,5 daria 13,5. Mais 8, 21,5. Mais 2, 23,5. Então, está aceitável. O PCO2, não PCO2 alto, está compensando. Então, qual a conduta nesse paciente? Esse paciente tem o que nós chamamos de acidose metabólica hiperclorêmica. Se nós formos lembrar da fórmula do onion gap, o que é o onion gap? É a diferença do sódio menos o cloro mais o bicarbonato. Na realidade, então, cátions menos ânions. O valor normal é 12 a 15 miliequivalentes por litro. Então, esse valor normal, que seria, então, os ânions não mensuráveis. Isso que quer dizer o onion gap. Quando eu tenho uma acidose metabólica com... Você sabe que todo caso de acidose metabólica diminui o bicarbonato. Tanto ele pode ser expelido do organismo ou ser só consumido. Então, se tem uma acidose metabólica, com as causas que nós vamos ver em seguida, por exemplo, cetoacidose diabética, acidose lática, o que acontece? Não é eliminado o bicarbonato do organismo.
ele é consumido. Nesse caso, quando eu tenho bicarbonato baixo e é cloro normal, o anion gap eleva. Então, acidose metabólica, anion gap elevado, é normoclorêmica, certo? Quando eu tenho uma acidose, uma perda de bicarbonato, seja ela pelo rim, ou pelo intestino, pelas fezes, etc., o que que acontece? Como é eliminada do organismo, o que que vai acontecer? Elimina uma carga negativa. O rim vai lá e absorve cloro, que também é a carga negativa, mantendo a eletroneutralidade. Então, o que que acontece? O bicarbonato cai, o cloro aumenta, anion gap normal. Então, hiperclorêmica é anion gap normal e normoclorêmica é anion gap elevado. No nosso caso aqui, como o paciente está com o sódio muito baixo, então o anion gap não vai ter valor para a gente verificá-lo. Então, assim, temos uma acidose metabólica, esse paciente aqui, qual seria a primeira conduta? É expandir o paciente. Como que nós vamos expandi-lo? Existe hoje uma discussão na literatura se o paciente deve ser expandido com uma solução fisiológica, o popular soro fisiológico, ou uma solução balanceada. O que é solução balanceada? São soluções que têm menos sódio e menos cloro. Então, se nós formos verificar aqui as soluções que nós temos, então vocês vejam, o famoso soro fisiológico tem 154 de sódio, 154 de cloro. Isso não é fisiológico. Por quê? Porque o valor do sódio é até 145 e do cloro até 110. Então, o paciente que usa a chamada solução salina, que é o nome correto, é a solução salina e não um soro fisiológico. Se nós usarmos sempre, podemos ter hipernatremia e excesso de cloro leva à acidose metabólica. O ring lactato tem menos sódio, menos cloro, tem um pouco de potássio, mas se for ver, analisá-lo, se for 5 mil equivalentes por litro, é muito pouco. Então, é uma solução balanceada. Na realidade, o fisiológico mesmo é o plasma light. Você nota, tem 140 de sódio, 98 de cloro, um pouco de potássio. E, é uma solução que seria ideal para nós expandirmos qualquer paciente. O problema é o custo. É extremamente cara. Então, no nosso meio e em outros lugares, principal também, só se usa a plasma light em paciente que faz transplante de fígado, transplante de coração. Então, ficaria a dúvida aqui: o que que nós vamos expandir com uma solução salina ou uma solução balanceada com Ringer lactato? Nesse caso específico, como o sódio do paciente está meio baixo, o ideal seria nós expandirmos com a solução salina. Porque se o sódio baixar mais, principalmente abaixo de 120, o que vai acontecer? Diminui a osmolaridade, passa a água do extracelular para o intracelular e pode fazer edema, inclusive edema cerebral. Então, nesse caso, nós podemos expandir com uma solução salina. Como o pH está abaixo de 7,8 e o paciente tem uma acidose hiperclorêmica, nós somos autorizados a usar bicarbonato nesse paciente. Por quê? Foi uma acidose onde houve perda de bicarbonato, nesse caso aqui pela diarreia. Então, o que aconteceu? Perdeu o bicarbonato do organismo e o rim absorveu o cloro. Como o pH está abaixo de 7,1 numa acidose metabólica hiperclorêmica, nós podemos utilizar o bicarbonato. Se quiser não utilizar, tudo bem, mas se quiser utilizar o bicarbonato, pode ser utilizado. Outro detalhe: quando nós temos acidose metabólica, a compensação, além da compensação ventilatória, é por troca iônica ao nível celular. Então, o que que acontece? Quando tem uma acidose metabólica com pH, recaiu o pH, o que que acontece? Existe uma troca iônica. Entra hidrogênio na célula e sai potássio da célula. Então, isso é uma regra assim: cada 0,1 que existe de alteração do pH, altera 0,5 potássio. Na acidose metabólica, o potássio sai da célula para entrar hidrogênio, haver a troca iônica. Quer dizer, esse valor do potássio alto, ele não é real, ele está sendo compensatório. Então, nesse caso específico, nós podemos fazer o bicarbonato. Vamos expandir o paciente. Quando corrigir a acidose metabólica,
o potássio volta para dentro da célula. Então, se fizermos aquela relação 7,08 de pH, então em torno da queda do pH foi 0,3. Se cada 0,1 que cai o pH aumenta 0,5 o potássio, caindo 0,3 o pH, aumentou 1,5 o potássio. Então, esse potássio aqui está 1,5 a mais do que seria o valor real. Então, na hora que corrige a acidose metabólica, esse potássio é para 4,6. Então, qual é a conduta nesse caso? Apesar de ter acidose metabólica, hiponatremia, uma hiperpotassemia que não é real, o que que o paciente tem que receber? O paciente vai receber o quê? Uma expansão, pode ser a solução salina, e bicarbonato. Mais nada. O potássio vai cair quando nós corrigirmos a acidose metabólica. Tá? Se o sódio estivesse normal, provavelmente o onion gap estaria normal. Então, nós até poderíamos utilizar a solução com Ringer, que dá menos cloro, tem menos sódio, tendo menos cloro, causa menos acidose. Podíamos utilizar. Mas nesse caso, que o sódio está um pouco baixo, nós temos receio que se baixar mais o sódio, o paciente possa ter edema cerebral. E o valor de risco do sódio é quando ele está abaixo de 120 miliequivalentes por litro. Então, nesse caso aqui, uma acidose metabólica hiperclorêmica, pulmão compensando adequadamente, fez a sua função e não tem hipóxia, hipoxemia, saturação boa, o cloro está aumentado, perdeu o bicarbonato, podemos fazer uma expansão e fazer bicarbonato, mais nada. Expandindo o paciente com solução salina, deve aumentar o sódio. Além disso, expandindo o paciente, o rim funcionando, absorve bicarbonato. E nós, se fizermos bicarbonato, corrige a acidose. O potássio volta para dentro da célula e vai ser 4,6. Não é indicado corrigir o potássio nessa situação. Segundo caso, um paciente de 15 meses de vida, com quadro de febre há 3 dias, evolui com insuficiência respiratória, sendo diagnosticado broncopneumonia. Apresentava mau estado geral, período de agitação e sonolência, dispneico, uma frequência respiratória, aqui é 60, né, movimentos por minuto, a musculatura acessória utilizada para respirar, tiragem intercostal bilateral, crepitância dos 2 pulmões, murmúrio reduzido, agulhas cardíacas 150 ritmo normofonéticas, né? Frequência cardíaca 150 batimentos por minuto, um abdômen globoso, distendido, o fígado a 30 centímetros do bordo costal direito e um enchimento capilar de 5 segundos. E perfusão periférica ruim, acrocianose. Olha a gasometria do paciente: 7,18 de pH, 62 de PCO2, 52 de PO2, 84 de bicarbonato, desculpe, saturação, 18 de bicarbonato, Be menos 5, sódio 142, potássio 5,6, cloro 95. Cloro normal, potássio um pouquinho aumentado por causa da acidose e o sódio normal. Então vejamos, esse paciente tem um PCO2 aumentado, um bicarbonato baixo. Se ele tivesse uma acidose respiratória, quando tem acidose respiratória, aumenta o bicarbonato para compensar a acidose respiratória. Quando tem acidose metabólica, hiperventila, cai o PCO2. Então, nesse caso, nós temos PCO2 alto, acidose respiratória, bicarbonato baixo, acidose metabólica. Então, ele tem uma acidose mista, respiratória e metabólica. Por que que fez a respiratória? Por causa da pneumonia. Por que que fez metabólica? Por causa da hipóxia. PO2 baixo, saturação baixa. Então, qual é a pergunta nesse caso aqui? Entubar o paciente e ventilar o paciente. Quando nós ventilamos o paciente, entubamos o paciente, damos pressão positiva, o PCO2 cai. Oferecemos oxigênio, aumenta o PO2, aumenta a saturação. O restante vai equilibrar automaticamente. Então, esse é um exemplo de uma acidose mista, metabólica e respiratória, num paciente que tem uma broncopneumonia. Então, a causa é uma broncopneumonia, uma insuficiência respiratória importante. Fazendo uma acidose
metabólica por causa do PO2 baixo e uma acidose respiratória pelo PCO2 alto. Terceiro caso, mesmo menino, mesmo caso do menino anterior lá, chegou desidratado, no primeiro slide, um pouco taquipneico, com tiragem intercostal, crepitando nas bases, etc., abdômen globoso, distendido, ele vai ter 3 segundos de enchimento capilar. Gasometria, 7,25 de pH, PCO2 48, PO2 50, saturação de oxigênio 89, bicarbonato 14, Be-6, sódio 138, potássios 3,6 e glicemia 70, cloro 104. Então, temos uma acidose com sódio normal, potássio valor normal, glicemia normal e cloro normal. Que tipo de acidose que é? Quando nós temos uma acidose metabólica, lembrando a fórmula que eu comentei com vocês, que seria bicarbonato vezes 1,5 mais 8 mais ou menos 2, daria 21, 29, em torno de 30 o PCO2. Na realidade, esse paciente ele está entrando em falência respiratória, porque o PO2 dele está caindo, ele está tentando compensar com a taquipneia, mas tem tanto esforço que começa a ter falência respiratória. Então, o PCO2 dele aumentou. Então, também é uma acidose mista. Nós temos um PCO2 alto para a situação e um bicarbonato baixo. Nesse caso, qual é a conduta? Oferecer oxigênio. Oferecemos oxigênio, o PCO2 não está lá tão alto, né? E provavelmente melhora a saturação do oxigênio e melhora o paciente. Não fazemos bicarbonato, por quê? Porque o pH acima de 7,2 ou 7,21 não se usa bicarbonato. Então, se o pH fosse menor que 7,1, até poderíamos pensar em fazer bicarbonato. Mas nesse caso, não. Nunca se usa bicarbonato com o pH acima de 7,1. Para esse caso, nós vamos expandir o paciente, oferecer oxigênio, lembrando, o potássio. O paciente tem uma acidose. Quando tem acidose, o potássio sai da célula para entrar hidrogênio. Nesse caso, tem uma acidose mista, então caiu também a parte metabólica, alterou. Quando nós corrigirmos a acidose, expandirmos o paciente, fizermos o oxigênio, esse potássio vai cair. Então, digamos que aqui aumentou, diminuiu o pH 0,15. Provavelmente o potássio aumentou em torno de 0,7. Quando corrige a acidose, o oxigênio o paciente, o potássio volta para dentro da célula, então ele vai para 2,9. Então, o que fazemos nesse paciente? Expansão, oxigênio e potássio, porque o potássio dele vai cair quando o paciente corrigir a acidose metabólica. Certo? Então, é isso que a gente faz. Como o pH está 7,2, não vamos fazer bicarbonato. Nesse caso aqui também, se fizermos bicarbonato, pode ser que até piore o quadro. Esse caso é um paciente de 13 meses de vida, com uma história de vômitos e diarreias, que evoluiu com distensão abdominal, as fezes com estria de sangue, e foi diagnosticada em vaginação intestinal. E o paciente foi submetido à cirurgia com ressecção de 5 centímetros de cólon ascendente, que estava necrosado. No pós-operatório, chegou na UTI estubado, com desidratação moderada e prostrado. Foram colhidos seguintes exames com o paciente recebendo oxigênio e catéter. pH 7,49, PCO2 47, PO2 90, saturação 98, bicarbonato 30, Be mais 7, sódio 128, potássio 2,2, cloro 100. O que tem esse paciente? Uma alcalose. Quando nós analisamos uma gasometria, o parâmetro mais importante é o pH. O seu pH está aumentado, é acidose. Se o pH está baixo, é, é alto, é alcalose. Se o pH está baixo, é acidose. Nesse caso, nós temos um PCO2 um pouco alto e um bicarbonato alto. O que é que está mais alterado aqui? Então, assim, quando nós temos acidose respiratória, cada 10 que o bicarbonato aumenta acima de 40, o bicarbonato sobe 1 acima de 24. Então, nesse caso,
O bicarbonato subiria no máximo 1. Então seria 25 bicarbonatos se fosse um quadro respiratório. Quando temos alcalose metabólica, a compensação o que que é? Aumentar o CO2 para corrigir o pH. Então o que que aparece nesse caso aqui? Quando nós temos alcalose metabólica, o que que vai acontecer? Cada um que o bicarbonato aumenta, o PCO2 aumenta 1 acima de 40. Então, nesse caso aqui, subiu 6 o bicarbonato, subiu 7 o PCO2, a compensação foi de uma alcalose metabólica compensando uma possível acidose respiratória. Então, os pacientes têm uma alcalose metabólica. A alcalose metabólica, eu comentei com vocês que cloro aumentado faz acidose. Existem dois tipos de alcalose metabólica, cloro baixo e cloro normal. Quando o cloro está entre 90 e 110, é normal. Então, nesse caso, o cloro é normal. Então, não é um tipo de acidose metabólica que responde ao cloro. Chama-se alcalose metabólica cloro responsiva. Quando nós temos uma acidose, uma alcalose metabólica com cloro normal, uma das causas pode ser hipopotassemia. O que que vai acontecer? Comentei com vocês, quando o paciente está com potássio baixo no sangue, o que que vai acontecer? Sai potássio da célula para entrar hidrogênio. Então cai o hidrogênio dentro do vaso, faz uma alcalose metabólica. Então, nesse caso aqui, a alcalose metabólica que não responde à infusão de cloro, a causa é hipopotassemia. Ao mesmo tempo, quando nós temos um paciente que está com alcalose metabólica, nós comentamos com vocês, quando o pH cai 0,1, o potássio aumenta 0,5 para compensar. Então, alcalose no sangue temos pouco bicarbonato, aliás, desculpe, pouco hidrogênio. O que que vai acontecer? Entra potássio na célula e sai hidrogênio para diminuir o pH. Então, nesse caso, quando é que o cloro normal, a causa da alcalose metabólica é hipopotassemia. Então, o potássio tanto pode ser causa como consequência da alcalose metabólica. Aqui ele é a causa, certo? Por quê? Porque o bicarbonato está muito alto, o paciente deve ter perdido por causa do vômito, provavelmente ele perdeu hidrogênio, radicais ácidos. Então, nesse caso, o paciente tem uma alcalose metabólica, hipopotassemia e uma hiponatremia. O que vamos fazer com o seu paciente? Expandir o paciente e fazer a correção do potássio. Quando o potássio começar a aumentar, o que que vai acontecer? O potássio volta para a célula e sai hidrogênio e o pH cai. Então, essas são, assim, ó, os casos clínicos que nós vamos apresentar para vocês. Agora nós vamos fazer uma parte teórica, depois nós voltamos aqui nos casos clínicos, tá? Eu vou interromper agora por causa do tempo, que eu tenho só 5 minutos nesse Zoom, então nós vamos parar e eu já faço, em seguida, eu já vou fazer uma outra apresentação para vocês.